o mês dos avós. Em plena pandemia, os idosos vão passar a data afastados fisicamente da família, mas é importante que os familiares e o próprio idoso estejam atentos à saúde mental e física para evitar o surgimento ou agravamento de algumas doenças. Com a gente, o geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Regional aqui do Rio Grande do Sul, Dr. João Senger, que nos ajuda a esclarecer mais sobre a questão da saúde física e mental dos idosos em tempos de pandemia, no mês dos avós. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos atender. A primeira pergunta é a seguinte: bom, todo mundo está sofrendo com a pandemia, mas os efeitos psicológicos dessa pandemia têm de fato sido mais intensos para os idosos? Na melhor idade, o contato presencial, por exemplo, é ainda mais fundamental do que em outras fases da vida? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, Paulo e Luiz, pelo convite. É um prazer poder estar aqui e esclarecer algumas dúvidas. Realmente, assim, essa faixa etária é que tem mais sofrido, né? Também no início, quando as coisas começaram lá na China, a gente tinha notícia que essa era a faixa etária que mais era afetada, onde mais tinham mortes, né? Mas com o decorrer e com o passar dos países que a pandemia foi passando, a gente viu que isso não é bem uma verdade. Mas mesmo assim eles são os mais afetados, né? Porque eles têm comorbidades, isso quer dizer o seguinte, eles têm várias doenças, como hipertensão, diabetes, coisas. Então isso enfraquece, né? E a hora que eles pegam uma virose, como é o coronavírus, que é um vírus bastante agressivo, essas outras doenças elas começam a descompensar, a gente diz. Quer dizer o seguinte, aquele diabético que estava todo certinho começa a ficar extremamente alto a glicemia, aquela pressão que estava bem controlada começa a ficar super alta e assim por diante. Então eles sofrem muito e acabam sendo realmente a boa parte dos casos que vão para a hospitalização e muitos deles acabam indo a óbito, né? Então realmente é uma faixa que a gente precisa ter bastante cuidado e nós precisamos na verdade, protegê-los. Essa é a grande verdade. E essa questão do isolamento, a gente precisa deixar muito claro para eles. Talvez eu esteja aqui já avançando um pouquinho na nossa conversa, mas a gente precisa deixar muito claro para eles que eu não gosto muito de usar esse termo isolamento para eles, mas acho que um afastamento social ele precisa ser feito, né? Até como um ato de amor, como um ato de proteção. É claro que muitas vezes eles não entendem isso muito bem, porque o idoso já tem uma coisa assim, ele quase sempre se acha um pouquinho rejeitado, ele acha que os familiares poderiam visitá-lo mais e assim por diante. E aí agora aparece uma pandemia e realmente afasta as pessoas, né? Isso realmente foi bastante ruim para eles, né? E está sendo bastante ruim para eles. João, muitos exames e tratamentos acabaram sendo descontinuados em meio à pandemia. No caso dos idosos, quais os riscos de deixar e realizar tratamentos de exame de diagnóstico, por exemplo, de eventuais doenças? E os hospitais começaram a ficar vazios, né? E isso é um perigo, né? É muito oportuno essa observação. A gente teve aqui um grande problema. Talvez isso aí foi lá no início, quando a pandemia começou no Brasil, os próprios órgãos de saúde diziam assim, só procure o sistema de saúde quando você estiver muito mal, né? Então isso acabou acarretando o seguinte, para vocês terem uma ideia, em Nova York, quando a epidemia esteve no pico, aumentou em 800% o caso de morte por infarto a domicílio, né? Quer dizer, as pessoas morriam em casa. E isso também vem acontecendo no Brasil. Se vocês pegarem dados de Porto Alegre, vocês vão ver que o número de infartados a domicílio aumentou muito, o número de pacientes que faleceram por problemas respiratórios a domicílio aumentou muito, né? Porque as pessoas ficaram com medo de procurar o sistema de saúde, né? Elas achavam que iriam se contaminar, que lá ia acontecer e acabavam não dando muita atenção aos seus sintomas, que às vezes não tinham nada a ver com um sintoma de virose, né?
Mas esse alerta eu acho que é extremamente oportuno. As pessoas precisam procurar o sistema de saúde quando é necessário, né? Hoje todos os hospitais, todo o sistema de saúde, ele já tem, as coisas já estão bem demarcadas, existe uma triagem que é feita lá na frente já, né? Aqueles pacientes com suspeita vão para um lado, os que têm outros problemas vão para outro lado. Então, isso não é problema, as pessoas precisam realmente procurar ajuda quando necessário, né? Muitas pessoas interromperam até as quimioterapias. Isso acabou sendo desastroso, né? Porque são doenças que matam também, né? As pessoas deixaram muitas vezes de fazer o seu check-up, deixaram de repetir exames que precisavam ser repetidos e muitas vezes até de procurar uma nova receita que tinha que ser revalidada e coisa assim, e acabaram ficando sem a medicação oportuna, e isso acabou gerando muitos problemas a domicílio, né? Então acabou que de repente assim, o vírus trouxe aí no rastro dele, né? Mas por falta de informação ou por má informação, acabou trazendo outras doenças e até outras causas de morte que não sejam pelo Covid, em função de que as pessoas acabaram não procurando ajuda. E aí os hospitais realmente muitos ficaram vazios, como tu falaste muito bem, né? Então, acho que realmente esse recado precisa ser passado. Doutor, antes de fazer a próxima pergunta, a gente vai usar as ferramentas que tem para tentar vencer todas as dificuldades que a pandemia está nos trazendo. Então, eu vou fazer um convite para a nossa audiência, já que julho é o mês dos avós. Vamos fazer o seguinte: você que está em casa, se tem uma foto bacana, quer homenagear o seu vô, a sua avó, é hora da gente fazer aquela homenagem, aquele agrado bacana para quem está nos assistindo em casa. Avisa eles que a foto de vocês, dos netos, dos filhos, vai aparecer aqui na Ubra TV, basta você mandar pelo WhatsApp 99588-2374, manda uma foto bacana com teu vovô, com a tua vovó, pra gente colocar aqui na tela e tentar, com as ferramentas que a gente tem, vencer esse momento difícil. Agora sim a pergunta, doutor, sobre saúde mental, né? A gente sabe, por exemplo, que a solidão traz uma tristeza muito grande, e a minha pergunta é se a solidão pode, na medida que atrapalha a nossa saúde mental, pode também atrapalhar a saúde física. Se em um determinado momento a solidão que vai acabar atrapalhando a vida do vovô e da vovó, pode também se refletir no corpo de alguma forma. Como é que a gente pode entender essa relação da saúde mental com a saúde física? Sem dúvida, né? Quem já não escutou essa expressão, né? Corpo são, mente sã, corpo são, né? E o pessoal da psiquiatria, eles já nos alertavam lá em março, quando a coisa começou, de que esse isolamento, possivelmente teria uma consequência bastante nefasta sobre a questão emocional, né? Em função do quê? Do isolamento, em função do medo, né? Porque queira ou não queira, todos nós temos um certo medo em relação à doença, todos nós estamos um pouco tristes, porque a gente não está tendo reuniões, a gente não está encontrando amigos, a gente não está tendo festa, a gente liga a televisão, são notícias ruins. Então, tudo isso está levando realmente assim, as pessoas a terem problemas emocionais, principalmente do tipo ansiedade, depressão, né, e insônia. E a gente sabe que esses três componentes, né, juntos ou em separado, eles levam a um problema que é a baixa da nossa imunidade. E isso é tudo que nós não queremos neste momento, onde nós precisamos enfrentar, né, um vírus que é agressivo. Nós precisamos estar com a nossa imunidade em dia. E tanto a ansiedade, quanto a depressão, quanto a insônia levam a essa baixa da imunidade, e isso, por sua vez, obviamente, acaba levando, às vezes, ao aparecimento de outras enfermidades, sejam elas infecciosas ou a piora de algumas outras, né? Por exemplo, diabetes, a gente sabe que ele piora apenas o paciente estando estressado, ansioso, né? A hipertensão, ela aumenta com a ansiedade, com o estresse. Então,
essa observação feita, onde tu falaste que as questões emocionais podem levar a problemas físicos, elas estão diretamente linkadas. Então, isso é um problema que a gente está tendo que resolver, e a gente que trabalha com geriatria, está vendo assim que agora, nesses últimos 30 dias, realmente esses 3 fatores estão sendo muito, muito importantes, né? Que eu falei de novo, repito, ansiedade, depressão e insônia, né? E nós precisamos ficar atentos aos nossos idosos, sejam lá os cuidadores, seja familiares ou até vizinhos, né? Porque eles começam, e o idoso ele tem uma característica, ele quando está deprimido, ele não costuma dizer que ele está triste, ou que ele está vendo o mundo cinza, não, eles se queixam de coisas físicas. Então, a gente precisa estar atento a isso. Se quando começar essas queixas, às vezes é dor, às vezes é um problema intestinal, às vezes é uma questão digestiva, e isso tudo pode ser, na verdade, já um sintoma de depressão ou de ansiedade, né? Então, as famílias precisam ficar atentas, né? A gente também teve outro lado bastante ruim é o aumento de casos de suicídio também agora durante essa quarentena, né? Doutor João, uma dúvida que algumas pessoas têm tido é sobre exames e consultas. Para a gente reforçar, né, que é tão importante, os hospitais têm estado atentos a esses cuidados e triagem entre os pacientes com doenças diferentes de Covid, por exemplo. A gente tem que destacar a importância, de novo, a gente acabou de dizer, né, dos idosos irem às consultas, né? É importante os idosos continuarem procurando os médicos em caso de problema de saúde, né, doutor João? Certamente, essa sua observação é muito importante e ela pode salvar vidas, né? E ela salva vidas. É a gente desmistificar este medo de procurar uma ajuda num serviço de atendimento médico, né? Porque realmente, assim, a gente tem que pensar o seguinte: nós já estamos com 4 meses de pandemia, os sistemas de saúde, todos eles já se adaptaram, os hospitais criaram alas que tratam exclusivamente o Covid, eles criaram leitos de UTI que tratam exclusivamente de Covid, então as coisas ficaram diferenciadas, né? A necessidade de internar por um outro problema, esse paciente não vai ser infectado, né? Até porque o pessoal que trabalha na ala do Covid não passa para outra ala, né? Então, mesmo nos atendimentos de UPA, né, desses de atendimento do posto de saúde, lá eles já têm uma pessoa na entrada que faz a triagem, né? Então, as pessoas não precisam ter mais medo, né? As estruturas de saúde, elas se prepararam para essa diferenciação de atendimento, né? Então, a procura precisa ser feita, né? Porque as pessoas não deixaram de ter problema cardíaco, as pessoas não deixaram de ter hipertensão, as pessoas não deixaram de ter problema respiratório, né? As doenças continuam, o câncer continua aparecendo, então não deixem de fazer os seus preventivos, né? Não deixe de fazer a sua quimioterapia e não deixe de ir também à sua consulta que estava agendada. Todos, sejam os consultórios, sejam os atendimentos de urgência, todos se prepararam nesses 4 meses para poder fazer um atendimento, vamos dizer assim, sem perigo para as pessoas que vão à procura desse atendimento, né? Bom, doutor João Senger, muito obrigado, doutor, que é geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, aqui da Regional do Rio Grande do Sul. Doutor João, seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. E muita saúde e um excelente final de semana. Muito obrigado, eu agradeço a vocês e fico à disposição, tá bom? Obrigado, Um abraço, doutor. A todos e cuidem-se. Um abraço. Tem a dúvida, vamos nos cuidar.